Mateus 27, versículo 1 a 10. O destino de Judas. Para muitos ignorantes das Escrituras e do plano de redenção, Judas, pelo triste fim que teve, é alguém ou seria alguém digno de dó, até mesmo de compreensão e compaixão. Contudo, esta não é a opinião de Jesus e dos escritores do Novo Testamento a respeito deste homem, Judas. Lembre-se, cada indivíduo é responsável pelas consequências dos seus atos e responde perante Deus e perante a sua própria consciência. Portanto, o primeiro tribunal que condena ou absolve um homem é o tribunal da sua própria mente. E esse é sempre um risco, pois se o nosso próprio coração nos acusar, maior é Deus, que conhece o nosso coração e sabe de todas as coisas. 1 João 3:20. O capítulo 27 de Mateus, versículos 1 a 10, dá uma pausa na narrativa do julgamento de Jesus e conclui a história do traidor. O julgamento e condenação de Jesus, ou melhor, o julgamento e condenação de Judas por si mesmo é a transição do juízo de Jesus das mãos dos judeus para as mãos dos gentios. Então aqui na narrativa de Mateus, antes de Jesus sair das mãos dos judeus para ir para as mãos dos gentios e ser condenado, Mateus conclui a história do traidor, mostrando que o próprio Judas se julgou a si mesmo e se condenou. Então, se Jesus não obteve compaixão do seu próprio povo, não seria pelos romanos que hesitariam em condenar, tendo ele culpa ou não. Não é verdade? Mas aqui nós vamos ver, versículos 1 e 2, que isso impactou Judas de alguma maneira. Versículo 1 e 2, João. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matar. Muito bem. Versículo 2. Versículo 2. E, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Muito bem. Então, manietando significa amarrando, né? Amarraram Jesus. Apertaram bem forte as mãos dele. Então, note bem aí os versículos 1 e 2. O Sinédrio já entrou em vias de fato para condenar Jesus. Então, bem cedo, na sexta-feira de manhãzinha, o Sinédrio já tinha se reunido e concluído o seu julgamento sobre Jesus. Rapidinho para condenar, né? E todos os detalhes escusos já estavam tramados para forçar a sua acusação perante Pilatos, para forçar a sua execução perante Pilatos. Eles os incriminariam com todas as suas forças para chegarem ao seu objetivo. Qual era? Matá-lo. Usando quem? Usando os romanos, fazendo parecer que eles próprios não teriam nenhuma culpa direta naquele assassinato. Agora note bem esse detalhe. E amarrando-o, o que significa? Que eles fizeram com que Jesus parecesse de fato um criminoso muito
do perigoso, né? Para levar ele bem amarrado lá. E eles não fariam o governador perder o seu tempo, porque eles estavam determinados a ir até o fim com este plano perverso. Então, aqui no texto, Jesus já estava condenado. Jesus já estava condenado. Pilatos não hesitaria em condená-lo, ratificando assim uma decisão do sumo sacerdote e dos principais anciãos. E agora esse relato que introduz a história de Judas, o relato nos mostra quão grande era a força e a influência política do Sinédrio, até mesmo sobre um representante do império, né? A aplicação. Como nós lemos aqui versículos 1 e 2, há momentos em que parece que o mal está, o quê? No controle da situação. Mas não era esse o caso de Jesus naquela manhã. Amém? Os maus também cumprem o propósito de Deus, mesmo sem saber e sem deixar de serem os próprios responsáveis por seus atos. Amém? Versículos 3 a 5. Nós vamos ver aí uma consciência que não se perdoa. E essa é a grande mensagem de hoje. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Fiz isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Muito bem. Então, uma consciência que não se perdoa. O versículo 3 é a continuação dos versículos 1 e 2. Está vendo essa palavra aí? Então, é a continuação dos versículos 1 e 2. Então, Judas, vendo, né, que já estava tudo determinado, então é possível que este ocorrido de Judas ter feito isso foi depois da sentença final de Jesus, a crucificação, né? Se não foi isso, o fato de Jesus ser entregue a Pilatos fez Judas dar a sua condenação por certo. Agora, Judas não conseguiria viver diante do fato. Qual fato? Que foi ele quem o traiu. O que ele fez, o que Judas fez, não tinha mais retorno. Suas mãos estavam tão sujas de sangue quanto as do Sinédrio e a de Pilatos. E aí diz a Bíblia, na minha versão aqui, revista atualizada, que Judas foi tocado de quê? Tocado de remorso. Tocado de remorso? Por que ele foi tocado de remorso? Você só tem remorso quando você tem certeza de que você fez algo errado. Porque se você fez tudo certo, sua consciência estiver tranquila diante de Deus, você não sente o quê? Você não sente remorso. Mas Judas foi tocado de remorso. Então isso atesta a completa inocência de Jesus e a culpa emocional e violenta que começou a atormentar o quê? A consciência do maior traidor da história. O dinheiro que ele quis fazer, o dinheiro ele quis devolver. Deve ter sentido nojo de carregar aquelas pratas, nojo de si mesmo. Como alguém podia ter feito o que ele fez? Agora, como ninguém deve ter se disposto a receber aquele dinheiro, dinheiro sujo, dinheiro de sangue, ele as arremessou para dentro, em direção ao lugar santo. A confissão de Judas reforça o quê? Judas confessou o quê? Trair sangue inocente.
Então a confissão de Judas reforça a inocência de Jesus e o tamanho, o grau do seu pecado. O sangue de Jesus era inocente, igual de um bebê recém-nascido. Judas era culpado e ele próprio tinha total consciência dos seus atos. Agora Judas tinha que lidar com isso. Judas tinha que lidar sozinho com a sua própria culpa. Afinal, quem o ouviria? Quem o aconselharia? Quem o aceitaria de volta? Em qual lugar do mundo ele se esconderia do seu ato de traição? Então, a partir daquele dia, não importa o que Judas Iscariotes tivesse sido antes, ele sempre se veria como o traidor do seu melhor amigo. E na verdade o melhor amigo de quem? De todos nós. Então Judas cometeu um pecado imperdoável? Esta é a minha pergunta. A resposta, creio eu, que é não. Judas cometeu um pecado imperdoável? Creio que não para Deus. Mas o tribunal da sua própria consciência não o absolveria tão facilmente. Ele mesmo se dera o castigo que achava que o seu ato merecia. Está vendo? Então, ele nem deixou Deus chegar a julgar. Então ele foi o seu próprio acusador, o seu próprio promotor, o seu próprio juiz e o seu próprio executor de pena. Agora, quais são as aplicações que você pode tirar para si do destino de Judas? Bem, para ganhar tempo aqui, lermos o texto completo hoje. Não ouse ultrapassar o ponto de retorno espiritual. Pessoas vão tão fundo e tão longe de Deus que depois elas não conseguem mais voltar, ainda que gostariam. Então, entenda os limites. Existem limites para pecar. Existem limites para desviar. Existem limites para ousar, profanar o sangue de Jesus. Então não ouse ultrapassar o ponto de retorno espiritual. É como uma pessoa que vai afundando no mar e a partir de um ponto a própria pressão da água não vai deixar mais ela submergir. Imergir, né? Então, mesmo consciente, muitos serão condenados. É isso. Não tem gente que está errando e está consciente? A maioria. As pessoas têm consciência dos seus atos. Mas o que isso adianta se o orgulho não deixa com que ela se arrependa? Tem um monte de gente que já estudou a Bíblia, ouviu, está errando, mas o orgulho é tão grande, que a pessoa não vai ser perdida, mesmo consciente. Então, mesmo consciente, muitos serão condenados pelo orgulho. Judas estava consciente do seu ato? Total. E da inocência de Jesus? Total. Mas não adiantou nada. Mesmo consciente, ele foi condenado pelo orgulho. E não vamos confundir sentir remorso com ter arrependimento. Não confunda. São coisas diferentes. Sentir remorso é só sentimento. É só dor atrás de dor. Ter arrependimento é mudança de ideia e de comportamento. Amém? Então não vamos confundir as duas coisas. Às vezes as pessoas falam, eu estou arrependido, na verdade, elas só estão com o quê?
com remorso, porque nada vai mudar. O orgulho vai matar. Né? Então não vamos confundir sentir remorso com ter arrependimento. Remorso levou Judas a quê? Suicídio. Arrependimento leva alguém a suicídio? Não, remorso leva. Tá vendo? Remorso significou para Judas suicídio. Dor e mais dor. Arrependimento traz transformação. Arrependimento gera um novo comportamento. Arrependimento ajuda você a adquirir maturidade e alegria. Amém? Isso é arrependimento. Agora remorso, dor, mais dor, mais dor e suicídio no final. Judas foi réu, acusador, juiz e executor da sua própria sentença. Então você, amado irmão e irmã, se você cair, evite viver a mesma tragédia. Amém? Não existe pecado imperdoável para Deus. Amém, irmãos? Mas existe corações humanos cheios de orgulho que não se perdoarão. Jamais. O pecado ou o desvio da vontade de Deus traz consequências terríveis às nossas mentes. Culpa, emoções negativas, às vezes ódio de si mesmo, dificuldade de raciocinar de forma saudável, buscando soluções. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele desviou, pecou, e as consequências do pecado foram mais terríveis do que ele podia suportar. O pecado é uma coisa que a gente deve evitar mexer, porque você não sabe o que vai vir dali para frente. Amém? O retrato de Judas é o de um homem que rejeitou a Deus e agiu por conta própria, enfrentando sozinho, sem Deus, as consequências dos seus atos. Então que nós possamos tirar essas lições para nossos dias. Amém? Versículo 6 a 10, o testemunho do sangue. João. Os principais sacerdotes, pois tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso, tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Versículo 9. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Muito bem, então as profecias diziam que o preço da avaliação do Senhor foi usado para a compra de um campo do oleiro. Aí nós temos nesse versículo 6 a 10, o testemunho do sangue. Judas disse: traí sangue. O quê? Inocente. Embora os principais sacerdotes soubessem da ausência de culpa em Jesus, eles não se importaram com isso, com o sangue inocente de Jesus. Já que as 30 moedas de prata foram atiradas para dentro da nave do Santo dos Santos, os sacerdotes pensaram primeiro em lançá-las aonde? No gasofilácio. Põe lá nas ofertas para Deus. Mas, raciocinando um pouco uns com os outros, eles entenderam que aquele dinheiro era um dinheiro sujo, impuro,
amaldiçoado, por assim dizer. Era preço de sangue. Sangue inocente de Jesus, traído e assassinado pelos seus. Então a deliberação sobre a compra com o dinheiro deve ter vindo dias depois. Alguém fala assim, puxa, 30 moedas de prata era muito dinheiro, né? Comprou até uns campos para fazer o cemitério. É porque você só faz cemitério em lugar que não presta, né? Então não era tanto assim também. Mas a propriedade conhecida como Campo do Oleiro foi comprada para servir de quê? Cemitério para os peregrinos que viessem a morrer em Jerusalém. Então nós podemos dizer que era um cemitério para indigentes. E o primeiro que morreu lá e ficou naquele terreno foi quem? Judas. E foi justamente neste terreno que o próprio Judas enforcou-se, supostamente em alguma árvore, e ficando pendurado ali por longo tempo, caiu dela, e tão violento foi o impacto que o seu corpo se partiu pelo meio e as suas vísceras ficaram expostas. Aí todo mundo queria vender aquele campo, né? Não sabemos se foi enterrado ali, Judas, ou devorado pelos animais. Para Mateus, estes detalhes também estavam previstos aonde? Nas Escrituras. E a conclusão sobre o destino de Judas, tanto na narrativa de Mateus, quanto na narrativa de Lucas, em Atos, traz a ideia de recompensa, salário ou resultado. Ou seja, o que Judas conseguiu com suas 30 moedas de prata, preço que ele e os anciãos avaliaram o próprio Filho de Deus. O que ele conseguiu? A resposta é apenas um lugar para cair morto como um indigente. Esse foi o preço da sua iniquidade. A compra do campo de sangue com o preço da iniquidade que entregou à morte o Filho de Deus era um vívido testemunho da injustiça de Judas contra o sangue inocente de Jesus. Por isso esse trecho, versículos 6 a 10, eu chamo de o testemunho do sangue. Campo de sangue, comprado com o dinheiro do sangue inocente de Jesus. Sangue inocente foi traído por um preço de sangue, 30 moedas de prata, que serviu para comprar um campo de sangue, onde a terra recebeu o sangue do próprio traidor. Conclusões e desafios. Primeiro, todo mal neste mundo opera dentro de limites determinados por Deus. Amém? De modo que nunca o mal conseguirá assumir por completo o controle em nenhuma situação na história da humanidade. Ainda mais se tratando aqui no caso de Jesus e se tratando no caso de você. Amém? A tragédia de Judas foi causada por quem? A tragédia de Judas foi causada por ele mesmo. Seu orgulho, sua mente, distorção de ideias, afastamento de Deus,
e a auto-execução da sentença dada por sua própria consciência. Ele não teve o quê? Humildade. Ele não teve humildade para buscar o perdão ou até mesmo se colocar sob o juízo do próprio Deus. Ele não teve humildade para buscar o perdão ou até o juízo de Deus e perdoar a si mesmo. Então que nós possamos examinar os nossos corações. Amém? Para que nós possamos também ter a capacidade de nos perdoar a nós mesmos por qualquer coisa que tenhamos feito. Porque Deus, por meio de Jesus Cristo, morto na cruz, está sempre disposto a nos perdoar. O testemunho do sangue foi contra Judas. Que o testemunho do sangue inocente de Jesus, em nosso caso, nos favoreça, para que aceitemos todo o perdão que vem de Deus, e sendo nós totalmente humildes, possamos nos perdoar também. Amém.